Oi. Oi, Márcia. Só desculpa te interrompendo, a gente está gravando, tudo bem? Só para... Sem nenhum problema, sem nenhum problema. Não, pode continuar. Não, a gente... você está comentando a sua questão. Uhum. Na verdade, me deixou muito honrado o Sérgio me convidar para participar de um documento, né, de um livro desse que vai contar a história daquela que é a sinagoga, talvez, com certeza, a mais antiga do Rio, uma das mais antigas do Brasil. Mas, de toda forma, é importante, né? Você faz parte da comunidade, você faz parte do dia a dia, e mesmo que você não tenha a mesma origem, se é que a gente pode falar assim, você faz parte, de alguma forma, da história também, mesmo que seja da história recente. Não, com certeza. Na verdade, a minha família toda é de lá, né? Eu nasci, a minha história com a Shell ela é interessante, eu nasci frequentando a Shell, e aí depois, ao longo da minha adolescência, tradicionalmente, o Betel, que é uma outra sinagoga aqui que fica dentro do Clube Israelita Brasileiro, do CIB, passou a ser a sinagoga da moda, onde os jovens queriam ir, eu queria estar lá, eu enquanto adolescente, 15, 16 anos. Fiz o meu bar mitzvah, inclusive, na Betel, eu não fiz na Shell. E aí eu me afasto um pouco da Shell, transito por outras comunidades, faço até trabalhos comunitários em outras querrilot, em outras congregações. E de uns 8, 10 anos para cá, sou convidado para fazer parte da diretoria da Shell, como primeiro secretário, depois como tesoureiro e a vice-presidente, e desde 2018 como presidente. Estou indo para o meu 5º ano na presidência, e por questões familiares e por uma mudança até de hábitos e de cultura. Minha mulher, eu e meus filhos, a gente resolveu introduzir o kasher na nossa vida, e aí a gente achou que estar numa sinagoga, eu já era da diretoria, ia virar presidente, então estar à frente de uma comunidade, para mim, fazia muito sentido mudar alguns hábitos, algumas tradições, e culturalmente a gente começou com o kashrut. A gente casou de novo na Shell, a gente não tinha casado na Shell, a gente tinha casado na ARI, e a gente entendeu que a ARI, por ser uma sinagoga com uma tradição mais reformista aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia, de alguma maneira, causar algum tipo de, não diria problema, mas limitação, já que os meus filhos estão totalmente inseridos na comunidade judaica, estudam, vão para os movimentos juvenis, Hazid, Dror, e a gente aqui precisava não criar nenhum tipo de resistência. E aí a gente resolveu casar de novo na Shell, e o bar mitzvah do nosso filho foi na Shell, o bat da minha filha, se Deus quiser, será na Shell. A gente, enfim, refizemos uma opção de coisas, e aí que a gente cada vez ficou muito mais inserido na comunidade. Não me vejo fora da Shell hoje. Agora, mesmo em termos, você não sendo da mesma origem, de onde vocês são? Como que foi tua infância? Não, na verdade, não. Eu sou da minha mãe. Na verdade, assim, meus avós são da Shell a vida inteira, os pais da minha mãe, família Ixirique, família Sintob, são oriundos. Meus bisavós são marroquinos. Não, eu sou totalmente Shell, né? Na verdade, a gente... Meu pai não, meu pai era de uma outra sinagoga, a origem do meu pai é na Síria, em Alepo. Eles faziam parte de uma sinagoga que é o Templo União Israel. Meus avós são sírios e meus bisavós da parte da minha mãe que são marroquinos, mas aí o meu pai passou a seguir muito mais a família da minha mãe em termos de acompanhamento das festas judaicas e dos eventos, todos muito na Shell, ligados na Shell. Eu aqui, na minha adolescência, fiz essa migração, depois eu casei com uma mulher que não era judia,
que se converteu na Ari e depois se reconverteu em Jerusalém. E a gente aí passou totalmente a ficar inserido, por isso que a gente casou de novo, por isso que a gente virou kasher, por isso que o bar mitzvah do meu filho pôde ser na Shell, por isso que toda a nossa história da parte ortodoxa, que remonta de 2017 para cá, é totalmente vinculada à Shell. Porque era a sinagoga da minha origem como criança. Eu sempre fui na Shell desde pequenininho. Meu irmão cantou no coro da Shell, enfim, era totalmente... Quando a gente era criança, os diretores da época criaram um grupo juvenil de canto e de um coral, e o meu irmão fazia parte, então eu queria crescer para fazer parte também, mas nunca fui aceito, entendeu? Então, desculpa que entrou uma ligação. Eu nunca fui aceito para aquele coral, mas eu adorava ver meu irmão cantando ali e tudo mais, mas enfim. E aí depois é que a vida muda, né? A vida muda, a gente vai agora voltando às origens. E esses movimentos, essa parte juvenil que a gente tem interesse também de saber como que é na Shell, eles têm algum movimento, alguma parte hoje em dia que se atenta para isso? Então, a sinagoga, a base da sinagoga envelheceu muito, né? E eu diria que os jovens de hoje, filhos da minha geração, não estão muito ligados à Shell, né? E esse é um grande movimento que o Rabino quer fazer. A gente construiu um centro cultural ao lado da sinagoga, está em fase final de construção, exatamente com esse objetivo, de tentar trazer jovens para lá. Mas hoje, os jovens, a sinagoga ela é, geracionalmente falando, muito mais velha, muito mais idosa. E esses idosos estão falecendo, estão saindo da Querrilá esvazia desses idosos. Tem essa entre-safra da geração entre 50 e 60 anos, na qual eu estou inserido, que tem os seus filhos tentando, a gente vem tentando, fazendo essa tentativa de introduzir essa juventude de alguma maneira. Então, a gente faz... O Rabino tinha um programa, um projeto de palestras para jovens, e que é um grande sonho nosso retomar esse projeto. Mas a gente faz Shabaton uma vez por mês, a café da manhã em Rosh Rodas, com o objetivo de trazer um pouco uma turma um pouco mais jovem para dar perenidade à nossa sinagoga. Mas é um trabalho muito difícil, porque o Rabat faz um trabalho muito forte aqui no Rio de Janeiro, com o Rabino Goldman, e o Rabino Benjamin Zoguri, que é oriundo da Shell, cujos seus pais estão na Shell. Hoje ele comanda uma sinagoga e um grupo jovem, que é o Bait, e que tem um apelo muito forte em termos de juntar essa juventude com eventos contínuos, e que, para a gente, é uma concorrência difícil, e a gente não quer também nenhum tipo de concorrência. A gente quer agregar, quer trazer com outras iniciativas. A gente, de maneira nenhuma, quer destruir algo que congregue jovens, mesmo que não seja na Shell. Só para eu entender, então, a sinagoga ela é ortodoxa, mas ela não segue o Rabat, é isso, né? Não, não é uma linha Rabat. Não é uma linha Rabat. Ela é ortodoxa, totalmente ortodoxa, mas ela não segue o Rabat. Uhum. É uma linha marroquina, as tefilotas, as rezas são todas elas mais cantadas, e vocês vão, quando conversarem, não sei se já conversaram com o Rabino, ele vai poder dar um pouco mais... O Rabino ele é marroquino, né? Então ele tem um pouco mais dessa informação para vocês, com conteúdo mais correto e rico. Mas a sinagoga ela é marroquina por essência, e de uma turma que migrou para Belém, Manaus e Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas da nossa Querrilá hoje, pessoas da nossa sinagoga, são todos eles sediados em Belém e Manaus, muita gente em Belém e Manaus, e parte desses familiares que estão no Rio de Janeiro frequentam a sinagoga. Então, é a família Ben Shimon, a família Sabá, a família Serrui, a família Bezekri, a família Zulai, a família Tobelém, a família Alcolumbre, que foi nosso senador. Todos eles são a família Tayá, que é a minha família, parte dela está em Manaus, família Pinto. Então, são todas famílias que vieram para o Brasil
uma parte ficou no norte, Belém, Manaus, outra parte está no Rio de Janeiro, e com as tradições marroquinas muito fortes, mas ela não perdeu a essência ortodoxa. Tua família foi primeiro para o norte, para a Amazônia, ou já chegou direto para... Ela se dividiu, uma parte veio para o Rio de Janeiro, uma parte parou em Manaus, parou na Amazônia. E uma parte foi para Belém, mas logo foi para a Amazônia. Aí meus avós vieram para o Rio de Janeiro, parte dos filhos dos meus avós, meu pai, por exemplo, nasceu no Rio, parte nasceu em Manaus. E aí, depois, quando todo mundo já atingiu sua maioridade, entendiam que deveriam vir para o Rio de Janeiro, porque tinham alguns irmãos aqui e outros lá. E aí, quando meu avô faleceu, minha avó veio para o Rio de Janeiro, e aí veio todos os filhos para o Rio de Janeiro, a família Tayá. A família da minha avó materna, essa é a paterna, Tayá. A materna é a família Exerique, ela veio de Marrocos para o Rio de Janeiro. A família Tayá se dividiu em Manaus, a família Exerique veio para o Rio de Janeiro. E eles chegaram em que época no Rio? Você teria ideia? O meu avô já nasceu aqui em 1915, né? Então, eles devem ter chegado no final do século XIX, 1800 e alguma coisa. É interessante, né? E, assim, eles já se envolveram na sinagoga? A sinagoga foi construída com essa geração, né? A família Azulay, a família... o Yom Tov Azulay foi um dos primeiros presidentes, e a família... esse grupo se juntou, né, de Marrocos, e começou a sinagoga a partir dali. E você conheceria a história um pouco a partir dessa época? É isso que eu estou te falando. Eu acho que quem tem bastante essa história viva é o Sérgio, ele tem muito disso, Sérgio Benchimol. O Celso Benjó, eu não sei se vocês vão conversar com o Celso Benjó. Então, ele tem uma parte dessa história. Eu, assim, viva na minha cabeça. Não, o Rabino tem isso bem... Por mais que o Rabino tenha seus 70 anos, ele tem isso muito, muito claro na cabeça dele, porque... durante muitos anos, o rabino da nossa sinagoga foi Abraão Anidjar, e o rabino Benzaquem, Isaac Benzaquem, trabalhou com o rabino Anidjar há muito tempo, e ele tem muito dessa informação, dessa história. Só voltando um pouquinho, então, você estava falando da família Exerique, né? Que foi direto do Marrocos para o Rio, é isso, né? Isso. E a família, a sua outra família é Simtov, é isso? Simtov o que acontece? A minha avó era Esther Exerique. Essa família Exerique é uma família grande, eram 7 filhos, e alguns deles deram... Os seus filhos são meus tios, né, no caso, são pessoas que hoje fazem parte da sinagoga. Por exemplo, o Celso Benjó, ele é filho da Miriam Exerique, por exemplo. Miriam Exerique casou com Miguel Benjó, por isso que ele é o Celso Benjó. Eu sou filho... A Esther Exerique teve a minha mãe, que é a Sara Eliana, que casou com Marco Tayá, então eu sou Tayá. O Cláudio Goldenberg, ele é neto do Moisés Exerique, que teve a Ana Maria Goldenberg, que deu origem ao Cláudio Goldenberg. Então, essa família Exerique, a essência dela, tradicionalmente na sinagoga, é constituída pelo meu avô, pelo avô do Celso, pela mãe do Celso, pelo avô do Cláudio Goldenberg. Então, essa família Exerique, ela toda veio para o Rio de Janeiro. O meu bisavô, o avô do Celso, eles são de Marrocos. Então, a família Exerique é de Marrocos. A minha bisavó era Ana Exerique, ela é de Marrocos, veio para o Rio de Janeiro e teve seus filhos aqui. Entendeu? E seus filhos, minha avó, no caso, mãe do Celso, avô do Cláudio Goldenberg, nós somos todos primos. Entendi. E essa a outra família? A família Tayá, que não tem nada a ver com Marrocos... Não, eu estava perguntando da Simtov, porque a Simtov também é de Marrocos. A família Simtov também, parte dela é de Marrocos, e eu não tenho vivo na minha cabeça essa origem. Eu posso até perguntar e depois nutrir vocês por e-mail ou por
mensagem, eu consigo trazer essa história, mas ela também tem sua origem lá, mas eu cronologicamente não consigo te dizer. Eu sei que o meu avô já nasceu aqui em 1915, então provavelmente os pais vieram no final do século XIX, 1800, e lá vai fumaça. Mas eles também fizeram parte da sinagoga, essa família? Todos eles. Também faz parte da sinagoga também. Okay. E essa tradição em casa, como que vocês mantinham em relação à comida, à língua, à música? Então, eu cresci ouvindo a minha avó falar, eu achava que era espanhol e hoje eu sei que é ladino, né? Ladino é uma mistura de um espanhol diferente, com algumas palavras que remetem ao espanhol, outras lembram um pouco do francês. E minha avó falava isso porque ela deve ter escutado dos pais dela, né? E a língua, um dialeto típico de Marrocos é o raquitias. Então, algumas palavras até hoje, os meus filhos, que não tem nada de marroquino, mas ouvem a gente falar, a gente se fala em casa com palavras no dialeto raquitias, né? As nossas comidas, a comida na casa da minha avó, em todas as festas judaicas, Rosh Hashanah, até mesmo aniversários que não fossem eventos judaicos claros, a minha avó mantinha essa tradição de fazer algumas comidas típicas do Marrocos, como o cuscuzú, como a feijoela, que é uma massa de pastel que a gente come no Ano Novo, a tacina, são todas comidas típicas, doces, folheados com gergelim, são todos muito típicos e a gente comeu isso muito tempo, né? Eu especificamente. Isso se perdeu, a minha mulher ainda sabe fazer algumas coisas, né? Ela aprendeu com a minha mãe e não conheceu minha avó, mas a gente, em algum momento, tem isso muito claro. E a gente tem a tradição na Shell, isso é tradicional, a gente tem todo sábado, enquanto o Kabbalat Shabbat de sexta-noite é muito tradicional em muitas sinagogas, o nosso é o Shabbat, o almoço de sábado. E a gente tem essa tradição. E nesse almoço de sábado, não raro, diria para você que pelo menos uma vez por mês o que a gente faz é um cardápio marroquino. Então, isso é bem tradicional. Então, tem sempre a salada marroquina, ou a sobremesa marroquina, ou esses pratos à base de carne, ou com cevadinha marroquina, é bem típico. E você falou das festas. Como são as festas na sinagoga? As festas na sinagoga são... a gente faz todas as festas religiosas, todas elas, né? E a gente tem sempre, uma vez a cada 2 meses, pelo menos, eventos noturnos com tradições marroquinas ou tradições israelenses. Então, todas as festas religiosas a gente faz. Purim a gente faz, Pêssar a gente faz, Rosh Hashanah a gente faz, Hanukkah a gente faz, Sukkot a gente faz, e sempre seguindo a Halachá, mas com alguma pitada marroquina, seja no cardápio, seja na música, seja na forma de se rezar aquela festa específica. E bimestralmente a gente tem uma noite marroquina, uma noite israelense, com uma palestra do Rabino. Isso é aberto ao público, subsidiado por alguns patrocinadores da diretoria ou outros que não são da diretoria, mas são frequentadores e que querem manter essa tradição. Então, isso é muito forte lá. E você falou da tradição, muita coisa mudou, você sente de uns tempos para cá, em termos de frequência, em termos de costume? Não, lá na sinagoga os costumes e a forma de se rezar, ela se mantém igualzinho quando eu tinha 3 anos, 4 anos de idade. A frequência mudou, a sinagoga envelheceu e o jovem não acompanhou. Eu me lembro que a gente tem algumas crianças, eu diria que a gente tem aí, sei lá, umas 20 crianças hoje. Na minha época, a gente tinha muito mais. E o que mudou é isso. A sinagoga envelheceu e não renovou. Mas eu acho que isso é pela entrada do Chabad na cidade. O Chabad entrou muito forte e tem uma força política, né, e até mesmo econômica diferente da nossa. É como se a gente fosse comparar
uma farmácia de rede, uma drogaria São Paulo com uma farmácia de bairro, entendeu? A gente é uma farmácia de bairro, a gente é uma sinagoga local que desperta curiosidade. As pessoas que não são de lá, quando são convidadas, a gente, por exemplo, em Rosh Hashanah, durante o Selichot, a gente sempre traz uma manhã, a gente convida pessoas de todas as sinagogas para fazer um dia de Selichot lá. E aí fica cheia, a sinagoga vem de 50, 60 pessoas num dia de semana e a gente faz um café da manhã. As pessoas ficam assim, entusiasmadas e assim, encantadas com a forma como a gente reza, porque é um canto muito forte, é muito cantado, é muito musical e é bonito. Então, quem é convidado a assistir a nossa reza se impressiona com a força do canto que a reza leva. Mas eu diria para você que, no dia a dia, a sinagoga se mantém com as famílias que de lá saíram ou foram os fundadores, e essa renovação hoje é o grande desafio que a gente tem. Manter a sinagoga é o grande desafio que a gente tem, renovar para que ela se mantenha acesa e a tradição da sinagoga mais antiga da cidade. Mas ela funciona durante o dia, durante a semana? Todos os dias. Todos os dias. De segunda a domingo tem minyan todo dia. Parte do minyan a gente é um minyan que a gente dá uma tzedakah para que as pessoas venham rezar, mas de metade é isso, mas a gente tem quase um minyan completo, mas a gente ainda, para não ter risco de não abrir a sinagoga, a gente tem um grupo que a gente mantém para que a gente consiga ter a sinagoga aberta e que ela não feche. Essa é uma condição sine qua non do Rabino e eu apoio como presidente 100%. Então, a gente tem minyan, por isso que a gente, em todas as festas, a gente tem um pouco. Por exemplo, a gente teve um jantar de Pêssach na segunda noite, um jantar vendido com 140 pessoas, lotado. E não cabe 140 pessoas, a gente inventa 140 lugares, entendeu? É porque as pessoas gostam, porque o Rabino é muito agradável. Vocês já tiveram com o Rabino, não? A gente ficou de marcar, ele ficou de verificar. Ele é uma pessoa, ele é muito querido, ele é muito simples, é uma pessoa muito simples. Eu diria que ele é especial, ele é diferente, na simplicidade ele conquista, entendeu? Então, ele é muito humilde, uma pessoa muito muito sonhador, né? Esperançoso na manutenção. Então, eu não posso jogar água no sonho do Rabino, muito pelo contrário, eu tenho que estimular, eu tenho que fazer o trabalho de base, que é tentar arrecadar e manter financeiramente as contas da sinagoga equilibrada, para que ele tenha a tranquilidade de dar sequência ao trabalho espiritual, que é fundamental para todo mundo. E eu queria perguntar uma outra coisa. Bom, primeiro eu estava pensando aqui, então, qualquer tipo de parceria, por exemplo, com o Rabat, mataria a sinagoga, pelo que eu estou entendendo, né? Porque isso não funciona, né? É isso, verdade, né? Estou entendendo direito. Não, deixa eu te falar. A gente tem uma intenção, né? O Rabat aqui no Rio de Janeiro, ele tem algumas sinagogas. Ele tem uma sinagoga na Barra da Tijuca, uma sinagoga no Leblon, uma sinagoga em Ipanema, uma sinagoga em Copacabana, uma sinagoga em Botafogo. Para permitir que pessoas que são adeptos ao Rabat consigam frequentar cumprindo as alahot, sem ter que pegar carro no Shabat, ter uma sinagoga perto de casa, independente do bairro que a pessoa mora. E aí a gente tem um centro cultural, como eu disse um pouco antes, e que tem um espaço para a gente... A sinagoga Rabat de Botafogo, a Shell fica em Botafogo. A sinagoga Rabat em Botafogo fica, sei lá, menos de 1 quilômetro de distância da nossa. E eles alugam um espaço. Então, um projeto que a gente tem, mas com este cuidado de uma não inviabilizar a outra, já que eles alugam um espaço numa instituição que é completamente... Nesse lugar que eles alugam, tem uma academia de ginástica, uma academia de dança, uma igreja, eles alugam... Por que não fazer com que eles aluguem no nosso centro cultural? Temos um prédio de 5 andares. Se a gente alugar 2 para ele, por que não fazer isso? Então, esse é um projeto que o Cláudio Goldenberg, que já foi presidente da sinagoga, e eu estamos começando a costurar agora que o prédio está ficando pronto, dessa possibilidade de
oferecer esse espaço para ser alugado pelo Rabat, e aí ficaria próximo, quer dizer, na mesma rua, um prédio de distância. E aí a gente tem a chance de otimizar recurso. Por que não fazer? A gente tem reza todos os dias? Tem. Precisa ter nos dois lugares? Talvez o Rabino Cachala, que é do Rabat de Botafogo, não tenha minyan para todo dia. Ele vai passar a ter com a gente, entendeu? Juntando as duas regilotes. Por que a gente não... Então, isso é um caminho, mas sempre querendo... A gente, por exemplo, só para assim, explicar para vocês o que a gente está pensando em fazer. Eu quando falei para vocês que eu ia na Betel, que é uma sinagoga que funcionava no CIB, que é um clube aqui do Rio de Janeiro, em Yom Kippur, por exemplo, tinham 3 sinagogas funcionando, uma sefaradê, uma ashkenazi e uma egípcia. E tinha público para as 3. Porque se você está acostumado com o culto, com a tradição, com a forma de rezar egípcia, e tem esse espaço, você vai para lá, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Se você está acostumado com a tradição Rabat e quer, numa reza de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, ouvir a tradição Rabat, por que não a gente pode estar ali do lado? Quer dizer, e não são concorrentes, são sinérgicos, é como eu vejo. Mas isso tem que estar muito claro na cabeça dos 2 rabinos, entendeu? Eu não quero que alguém que vá no Rabat e que um dia queira assistir a Shell e vice-versa, que um não fique enciumado em relação ao outro, ou isso não cause nenhum tipo de desconforto. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse projeto, nessa transição, se ela for possível, mas é algo que a gente pensa. Não como são independentes, mas estão próximas, e eu acho que isso só congrega mais. Esse é o meu pensamento, mas tem que ser não só o meu pensamento, tem que ser o pensamento dos 2 rabinos, do Rabino Ben Zaken e do Rabino Cachala. Isso é algo que a gente já vem conversando com o Rabino Ben Zaken, a gente percebe em algum momento um certo ciúme, um certo desconforto, mas atualmente ele já vislumbra como uma possibilidade real de sinergia. Então, essa tua pergunta é super oportuna e cabe, porque eu acho que juntar força na comunidade sempre é ganha-ganha, uma relação sempre positiva, entendeu? A gente precisa dessa união enquanto minoria e enquanto alvo de tanta coisa ruim que a gente vê por aí, de antissemitismo e de antisionismo, enfim, tanta coisa mascarada atrás de falas políticas e que, na verdade, o sentimento lá dentro é de antissemitismo, entendeu? Eu vejo tanta... A gente, se não se unir, a gente não vence isso. É como eu penso, né? E aí eu também ia... Não, perfeito. E aí eu uni outra coisa também, a questão espacial, por exemplo, estar em Botafogo é alguma questão ou não? Quer dizer, porque essa comunidade, vamos dizer, predominantemente marroquina, né? Ela mora na região, não muito? Isso é alguma questão? Não mora na região. Ela foi porque não existia... Quando essa sinagoga foi fundada, não existia Leblon, não existia Copacabana como Copacabana é hoje, que só o Leblon era um grande areal. Eu me lembro que meu avô conta, a comunidade carioca, ela se enraizou inicialmente na zona norte do Rio, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, tanto é que a maioria das sinagogas estavam sediadas lá, o Sidom, a TUI, que é a União Israel, o templo, ele era sediado lá, era tudo sediado lá, e na sequência foi migrando para cá. As pessoas moravam no centro da cidade, e aí na sequência foi migrando para Copacabana, e aí surgiu o Leblon. Então, eu me lembro que meu avô falava que ofereceram para ele um terreno na Avenida Atlântica por 4 contos de réis, que hoje talvez fosse, sei lá, 40 mil reais. E ele falou, Deus me livre, o mar vai invadir. A minha avó falava, tá doido, o mar vai invadir. Tinha esse medo. Então, não existia nada. Então, foi em Botafogo porque era o bairro mais próximo ao centro, né? O bairro que a cidade foi crescendo para lá. E hoje, eu acho que por isso a sinagoga está um pouco mais vazia, porque as pessoas hoje moram mais
Copacabana, Ipanema, Leblon, e aí tem opções de sinagoga lá mais perto. O trânsito na cidade, vocês sabem bem, vocês moram numa grande cidade, acaba por atrapalhar esse deslocamento, e algumas pessoas preferem não pegar carro no Shabat e estão com uma sinagoga ao lado. Então, é por isso que eu acho que tem. Mas o Rabat ele tem estrategicamente para ter essa permissão das pessoas não pegarem carro em Yom Tov, em Hag, em Shabat, eles fazem Botafogo, Ipanema, Copacabana, Leblon, Barra, eles se espalham, entendeu? Então, esse é o ponto. Entendi. Mas, por outro lado, também não imagino a Shell mudando de lugar, né? Não é uma chance. Não é uma possibilidade. Então, quer dizer, tem que lidar com essa situação, né? Não é uma coisa que... Isso não tem jeito. O que não tem como... Isso a gente não muda. Uhum. Agora, só uma dúvida, né? Você falou sobre o saciamento da Shell. Tem a ver também com o pessoal ter feito aliar uma parte da comunidade ou não? Eu diria que sim, mas a gente tem algumas famílias que eram tradicionais da sinagoga, a família Nidjar, por exemplo, o próprio irmão do Celso, César Benjó, fez aliar, algumas pessoas fizeram aliar, mas não, acho que ela envelheceu mesmo. Não é, a gente não tem mas não é o grosso não foi as aliotas, não. Não, acho que a sinagoga ela não renovou a renovação. As pessoas que hoje são filhos das pessoas que estão no comando da sinagoga ou que estão na sua fase mais madura, entre 50 e 60 anos, os filhos migraram para outras sinagogas, ou mais perto de casa, ou as sinagogas. Como eu fiz quando era adolescente, a sinagoga da moda era o Betel. Então, eu mesmo tendo sido criado na Shell, meu bar mitzvah não foi lá, entendeu? Era meio que tradição fazer o bar mitzvah na Betel. Ou era Betel ou era Ari. Não tinha outra sinagoga para fazer bar mitzvah. Quando era bar mitzvah na outra sinagoga, se achava até esquisito. Hoje em dia, a gente vê muito isso. A gente vê hoje... as pessoas fazendo muito bar mitzvah no Lubavitch, do Leblon, ou na sinagoga de Ipanema, que também é Rabat, que é do Rabino Gabriel Abitbul. Então, é porque são as sinagogas da moda, mais glamorosas. Tem muito isso, né? Vocês sabem bem o que eu estou dizendo. Ótimo. Assim, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar mais sobre a Shell, sobre a comunidade judaica, alguma coisa para acrescentar? Eu acho que a Shell, se eu tivesse que acrescentar alguma coisa, se eu pudesse definir a Shell, o sentimento que a Shell... Só um minutinho. Um sentimento que a Shell dá a todo mundo que frequenta lá, quem começa a frequentar começa a perceber isso claramente. O nome Shell Gemilut Hassadim, não sei se vocês sabem a tradição desse nome, mas ela é ajuda aos necessitados. Então, o sentimento de todo mundo que está à frente da Shell e todo mundo que frequenta a Shell de alguma maneira, seja um necessitado ou não, esse sentimento é muito claro. Esse legado ficou, a despeito da sinagoga ter envelhecido. O meu filho, que tem 15 anos hoje, ele vai para a Shell e ele sente isso. Ele sente pessoas menos favorecidas, de fato, sendo acolhidas ali, independente do seu nível social. Você não vê na Shell ninguém olhando para o outro com um olhar de superioridade. E isso, com certeza, vem da postura muito humilde e simples do rabino, de estender a mão para todo mundo que, de fato, precise, mesmo que nem peça. Esse é como se fosse assim o princípio mágico da existência da Shell. O sentimento de acolhimento e de amor ao próximo genuíno nas pessoas que frequentam aquela sinagoga. A gente se preocupa, eu vou dar assim, alguns exemplos. Tem pessoas que falecem e que não têm recurso para fazer a reza do Shivá dos 7 dias, a reza do luto da primeira semana,
e elas nem sabem, e isso acontece porque pessoas de lá se sensibilizam neste momento com aquela dor daquela família que tem até essa angústia, como é que eu vou cumprir essa alahá, essa exigência da religião se eu não tenho recurso para tal? E a gente não está preocupado com isso, entendeu? O Rabino costuma dizer que ele é o líder espiritual e que eu tenho que ser o líder material, mas um respeitando o momento do outro, sem perder a essência do que é a filosofia da nossa sinagoga, que é estender a mão ao próximo, mesmo que este próximo não seja tão próximo. Mas ele estando ali e pedindo ajuda ou não, mas aparecendo ali na sinagoga e a gente percebendo que é uma ajuda que ele precisa, é uma ajuda que a gente vai dar. Então, eu acho que esse é o sentimento que eu tenho e é isso que faz. Eu já não queria mais continuar. Fiquei 2 anos, veio a pandemia, fiquei mais 2 anos e agora era para eu passar o bastão para mais uma pessoa e o Rabino me pediu para ficar pelo menos mais 1 ano em mandato tampão, e aí eu acho que é isso aqui me fez continuar, entendeu? Porque eu não me vejo desgastado, assim, cansado. Claro que tem um desgaste natural depois de 5 anos à frente de um trabalho comunitário, mas quando você vê que o trabalho tem sentido, faz sentido para a vida do outro, você faz com... Te dá prazer, entendeu? Então, você não sente o cansaço, você não, o desgaste, ou o que seja, sabe? Falar, está na hora de outro assumir isso aqui. Você não sente isso como algo assim, duro, pesado na tua vida, entendeu? Então, esse eu acho o sentimento que permeia as pessoas que frequentam a Shell. Acho que se vocês tiverem que colocar algo no depoimento de cada um, vocês vão perceber que ajudar o próximo é a essência daquilo ali. Eu não sei se inconscientemente eu fui descobrir muito tempo depois que eu era a tradução de Gemilut Hassadim, quando já fazia isso há muito tempo sem sentir. Eu acho que é algo que entra, e aí a gente não sabe explicar como, é espiritual na vida da gente ou nos nossos atos de uma maneira involuntária e natural. Muito bonito, né? Isso está inserido já na cultura da própria sinagoga, né? Que já vem de tradição, já vem de uma geração para outra, né? Isso que é importante da continuidade, né? Que os jovens vejam isso também e que sigam. Esse é o desafio, né? O jovem de hoje é diferente do jovem da nossa época, né, Miriam? É um outro jovem, né? É um jovem, ele se acha conectado, mas eu acho um jovem completamente desconectado. Ele quer atender ou atingir ou alcançar muita coisa ao mesmo tempo e acaba não alcançando nada com profundidade. Ele é um verdadeiro desconectado. O jovem de hoje é um verdadeiro desconectado. Então, essa reconexão é um grande desafio que a gente tem. E ainda mais quando a gente fala de sinagoga. Eu tenho que confessar que, quando eu era criança, eu não amava o sábado de manhã para a sinagoga, mas eu sabia que aquilo era, de alguma maneira, ia fazer diferença na minha vida, ou que os meus pais estavam alguma coisa pensando no meu futuro, né? Hoje em dia, esse esforço é muito maior, né? Porque antigamente eu concorria com a praia, a sinagoga concorria com a praia, hoje não concorre com a praia, não é nem a praia. O mundo está na palma da mão, né? Então ele concorre com... É difícil, Miriam, muito difícil. Mas a gente não desiste. É isso que é importante, né? Acho que... Resiliência, né? Resiliência. É verdade. Muito lindo. Não, eu achei tudo isso muito lindo. Eu acho que esses depoimentos que a gente tem colhido, começando, né, a colher, né, eles se agregam, né, um ao outro, eles se juntam, né? Então acho que a gente está começando a formar mesmo uma ideia maior, porque a gente sempre fala que aqui em São Paulo, né, a comunidade marroquina, elas são alguns desgarrados, né? A gente não tem uma sinagoga. A gente não tem uma sinagoga marroquina, né? Eles frequentam outra sinagoga separadim, né? Mas, enfim. Então, para a gente é um pouco novidade nesse sentido, quer dizer, é uma coisa que a gente pesquisa há muito tempo, né? Mas talvez falar com essas pessoas, estar em contato com essas pessoas ao vivo pelo Zoom, né? Né? A gente espera poder conhecer a sinagoga. A gente, na verdade... Então, eu morei em Botafogo por 2 anos e meio, não faz tanto tempo, mas eu conheço várias famílias que frequentam e tudo mais, né? Mas acabei nunca indo na sinagoga
por N motivos, porque eu até sei por quê, porque a minha filha queria ir na Sinagoga da Moda em Ipanema, né? Eu sei bem. Então, Ipanema eu conheço porque eles iam todos no, né? Eu fui com a minha filha várias vezes, né, na Sinagoga de Ipanema, porque era moda, né, naquele momento, né? E não conheci, né? Mas a gente então quer muito conhecer a sinagoga e por isso que eu falo assim, é tudo esses depoimentos eles, né? Acho que eles vão para o mesmo lugar, né, Miriam? Acho que você tem essa sensação, né? Quer dizer, a gente começa a entender, né? Começa a fazer um panorama, também interessante. É verdade. E eu já te agradeço, né? Se for o caso, a gente voltar a conversar também, a gente se encontrar quando for para o Rio, né? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Só avisar antes que a gente vai estar lá pronto para receber vocês. Maravilha. Com certeza, com certeza. Super obrigada, Marcelão. Não por isso.